hoje é só. O Repórter Eco vai se despedindo. Mas você já sabe, no próximo programa tem muito mais informações sobre meio ambiente e qualidade de vida. Até lá! E eram sinais de seres extraterrestres, mas tudo não passava de uma brincadeira. A natureza, porém, nos oferece um espetáculo semelhante. Prontos para a aventura? Lá vamos nós. Não há dúvidas. Lá embaixo, sobre o gramado, aparecem sinais circulares. Vários, na verdade. A grama ali tem uma coloração mais escura. De perto vê-se direitinho. Estes pontos minúsculos não são dos extraterrenos, mas de habitantes subterrâneos. De vez em quando, estes moradores do subsolo fazem brotar até a superfície órgãos especiais. Esta aqui é uma estrela terrestre que se abre para a liberdade. Este, um cogumelo, de nome científico Phallus impudicus, ergue-se do chão. E temos estes braços vermelhos, lisos, como se fossem de um animal marinho. É o cogumelo lula. E agora, um cogumelo bonito, mas venenoso, é o Agarico muscario. Dependendo da temperatura e da umidade, este processo leva vários dias. As células de um cogumelo não se multiplicam, elas se limitam a inchar com a absorção do líquido. Em todas estas tomadas, utilizamos um equipamento de filmagem acelerada, capaz de reduzir dias inteiros a poucos segundos. Isto nos permite ver o que acontece na natureza. Os cogumelos não são propriamente plantas. Eles formam um reino independente entre os seres vivos. Começa que eles não precisam de luz. O cogumelo cresce também no escuro, enquanto a grama a seu redor não reage sem a iluminação correta. Qualquer pessoa sabe disso na cozinha. Os fungos do mofo, por exemplo, crescem no escuro, como nesta tigela com um resto de salada. Aqui um copo de iogurte que ficou esquecido por alguns dias, um nojo cheio de fungos. Nesta caixa de pão também pode acontecer isso. Estes fungos de mofo nos permitem ver claramente o que os outros escondem sob a terra, ou seja, este emaranhado de fios brancos. Aqui se acha o fungo propriamente dito. Em outras palavras, o que chamamos de cogumelo ou fungo e que logo salta aos olhos num passeio pelo mato, como estes aqui. É a parte supraterrestre do cogumelo, que na verdade vive no interior do solo. São como apêndices do fungo, mas também importantes, como logo veremos. A parte entranhada na terra é um emaranhado de fios que não são raízes. É o próprio cogumelo. O aspecto não é lá muito atraente. Mas as potencialidades destes fios de cogumelo são fantásticas. Eles dissolvem o material orgânico do solo, ou seja, para se nutrir, absorvem os restos de plantas e animais que morreram. É disso que eles vivem. E na procura de comida, avançam no interior da terra. Com uma câmera muito especial, podemos observar atentamente, inclusive o transporte das substâncias nutritivas pelo interior desses fios microscópicos de cogumelos. Este processo de constante agitação dos cogumelos não ocorre apenas no solo, mas também na madeira. Vemos aqui, neste pedaço, muitos fios, todos verdes. Eles formam uma exceção, porque geralmente são brancos. Neste caso, temos um sinal inconfundível de que este pedaço de madeira está atacado por um fungo verde. Também aqui neste outro pedaço, o mesmo fungo pode ser encontrado. A rigor, não é apenas um fungo, são muitos. Vejamos lá dentro.
Vamos olhar mais de perto e ainda molhar um pouco a madeira. Podemos agora reconhecer com clareza zonas diferenciadas, com uma coloração delimitada. Em cada uma delas mora um tipo diferente de fungo. Cada um preserva seu território frente aos demais. Aqui temos mais um exemplo de trabalho dos fungos na madeira. Este tronco pesa 4.850 gramas, quase 5 quilos. Vejamos agora um outro de tamanho semelhante, só que muito atacado pelos fungos. Ele pesa 2 quilos, 3 quilos a menos. Ele pesa menos de 1,5 kg, ou seja, nem 1/3 do outro. Aparentemente, o fungo tem um peso negativo. Na verdade, ele decompõe a madeira, tornando-a mais leve. Os fungos são reprocessadores de restos das florestas. Eles reciclam a natureza. O papel deles é redecompor o que cresce e morre. Estas pinhas, por exemplo, estão atacadas por um fungo especial, que só atinge a elas. Estes aqui preferem decompor folhas de carvalho. O ouvido de Judas, de certa forma, desperta e se desenvolve com a umidade. É um cogumelo de sabor especialíssimo, usado na culinária chinesa. A madeira da faia é o ambiente ideal destes fungos, que crescem mesmo no inverno. Eles continuam crescendo, mas se o frio for muito intenso, eles param a atividade reprocessadora, provisoriamente. Conhecido como fungo do mel, este aqui é um tipo glutão. Ele decompõe não apenas a madeira morta, mas suga também a que está viva. É um verdadeiro parasita que vive às custas dos outros. Este aqui também não se dá por satisfeito com o material em decomposição. Ele atinge igualmente árvores, arbustos, flores vivas, que aparecem como que salpicados de farinha. Precisamos usar uma lente de aumento para conseguirmos ver o emaranhado dos fungos. Tudo isso se parece pouco com o que você até agora imaginava que fosse um cogumelo, não é mesmo? Este aqui cresce sobre um outro fungo, do qual se alimenta. O grande cogumelo marrom embaixo é o lactário, atacado por um parasita. A esta altura você deve estar se perguntando, mas por que os cogumelos precisam de um chapéu? Se eles vivem tão bem no subsolo e conseguem se abastecer no escuro, por que não ficam lá embaixo? Por que vêm à superfície, onde podem ser pisados ou devorados?
Estas pequenas lesmas, por exemplo, não dispensam os cogumelos em seu cardápio. Então, por que tanto esforço? Tudo começa com os fios do cogumelo se juntando em um novelo dentro da terra. Aqui, escondidinho, ele começa a crescer. Não demora e ele rompe a superfície do solo. Formam-se o caule e o chapéu. Este aqui é um champignon convencional. Os chapéus dos cogumelos servem a um único objetivo. Eles protegem os órgãos reprodutores responsáveis pela multiplicação das espécies. Toda a geração seguinte está contida nos esporos, espécie de mini-grãos de sementes que crescem sobre as lamelas, lâminas finíssimas visíveis por baixo do chapéu. Aqui vemos os esporos de um champignon. Tão minúsculos que, para observá-los melhor, precisamos chegar ainda mais perto. Se aumentarmos o seu tamanho a uma dimensão comparável à altura de uma torre de igreja, veremos os esporos sobre estes suportes, despontando da parede das lamelas para o espaço intermediário. Cada esporo está em condições de desenvolver um novo emaranhado de cogumelos. Os fios de fungos germinam a partir daqui. É possível vermos os chapéus cheios de esporos. Vamos cortá-los sobre um papel branco. Será preciso depois esperar uma noite inteira para que os esporos amadureçam e caiam. No dia seguinte, veremos uma bela imagem da parte inferior do chapéu. Agora, cada lamela pode ser vista isoladamente. Os pontos pretos são todos esporos, milhões de esporos. Para germinar, os esporos são levados pelo vento. Para isso, precisam estar bem secos. O chapéu funciona também como um guarda-chuva, protegendo os esporos contra a chuva e a umidade. Também a queda livre dos esporos é facilitada pela posição horizontal do chapéu. Veja esta árvore derrubada pelo vento. Nela, o cogumelo desenvolveu um novo chapéu, sempre na horizontal. Assim, os esporos podem se soltar com facilidade. Estes cogumelos, por exemplo, têm uma arte toda especial para proteger a próxima geração. Mesmo depois de cortado, ele pode erguer o seu chapéu. Como consegue isso, ainda é um mistério para nós. Tudo isso é feito discretamente, até que ele consiga liberar os esporos. Afinal, esta é a única função do chapéu. Além do vento, a chuva pode também liberar os esporos. Mais exatamente, as gotas grandes e grossas que pingam depois de um temporal.
Observe como as gotas de chuva caem que nem bombas sobre os chapéus, liberando uma nuvem com centenas, milhares de esporos minúsculos. Naturalmente, também se pode fazer assim. Qualquer pessoa que já tenha entrado na mata conhece isso. Quando se pisa em um cogumelo, levanta-se uma poeira semelhante. Mas é melhor deixarmos que a natureza se encarregue disso. O ambiente úmido ajuda a germinação dos esporos. Vejamos estes pequeninos cogumelos. A aparência de uma bacia mínima com chapinhas em forma de moeda ainda mais reduzidas. Agora vamos jogar água. Fazer como se estivesse chovendo. Veja, as moedinhas são arrancadas pelas gotas e a seguir arrastadas pela corrente. Os esporos contidos nestas moedinhas se propagam assim, através do meio líquido. Você viu que os seres subterrâneos inventaram uma boa quantidade de meios para se multiplicarem. Estes aqui, por exemplo, podem literalmente se liquefazer. O caldo preto que escorre neste processo tem esta cor porque está cheio de esporos. Assim, o cogumelo libera todos eles. Este é o sentido da autodissolução. Alguns tipos de fungos recorrem à ajuda totalmente alheia. O chapéu deste Phallus impudicus reveste-se de um muco pegajoso, todo cheio de esporos. Parece que o gosto é bom, pelo menos para alguns insetos. Uma parte dos esporos ficará grudada em alguma mosca, por exemplo. Ela depois vai se encarregar do transporte para longe. Tudo que os cogumelos exibem ao ar livre nada mais é do que refinados dispositivos para a difusão dos esporos. Estes cogumelos lulas também usam as moscas como seus distribuidores prediletos. Eles cheiram tanto e tão mal que moscas abutres voam quilômetros atraídas pelos esporos. Os besouros são outros que não conseguem resistir a esse perfume. Agora estamos de volta à nossa relva. Já sabemos que os cogumelos são seres vivos refinados. Mas por que eles traçam círculos tão perfeitos quanto estes? Será que entendem de geometria? Não é à toa que eles são chamados de anéis de bruxa. Isso tem a ver com o crescimento do emaranhado de fios no interior da Terra. Assim que os elementos nutrientes se esgotam em um determinado ponto do solo, o emaranhado avança para fora em busca de mais comida. Aqui fazemos o mesmo com um anel de bruxa, com uma brasa no lugar do emaranhado de fios. O papel é o solo nutritivo.
Nosso emaranhado, a brasa, vai brotar no meio. Como em um anel de bruxa, a incandescência aumenta, comendo o papel de dentro para fora. Quanto mais isso se prolongar, maior será o anel, exatamente como ocorre com os fungos. É impressionante o que se passa às escondidas no subsolo. Mas isso ainda não é tudo. Há espécies que realizam um verdadeiro comércio subterrâneo. Mandam vir comida e pagam por ela. Para ver de perto este fenômeno, vamos viajar até os Alpes da Europa Central. Aqui temos uma quantidade de coníferas, os populares pinheiros. O solo é pobre e o clima áspero. No entanto, as coníferas se dão muito bem nesta região. Elas conseguem viver graças aos fungos em sua vizinhança. Estas boletáceas de marfim, por exemplo, abastecem os pinheiros dos Alpes com sais minerais extraídos do solo. Por sua vez, recebem das árvores outras substâncias energéticas. Esta troca de mercadorias se processa dentro do solo, no ponto de encontro entre as raízes das árvores e os fios dos fungos. Basta levantar um pouco a camada superior de terra para descobrir tudo isso. Aqui temos alguns desses pontos de encontro, pequenos espessamentos como estes novelos claros. Este é o ponto de intercâmbio. A existência deste comércio é aproveitada pelo homem em viveiros de coníferas. Estas mudas de pinheiros têm de 3 a 4 anos e vão ser plantadas depois em clareiras na mata, permitindo o reflorestamento dos Alpes. Para crescer, elas precisam de um solo perpassado de fungos. Veja, já se notam os primeiros espessamentos brancos. Esta troca na cadeia alimentar entre fungos e árvores não ocorre apenas nos lugares altos, onde o alimento é sempre escasso. Muitas espécies conhecidas de cogumelos formam uma verdadeira comunidade nutricional com as árvores vizinhas. Vamos ver agora o que acontece com estas mudinhas de abeto. Quando abrimos um pouco a terra, vemos as raízes. Com a ajuda da lente, observamos que elas estão envolvidas com os fios de fungos. Há todo um entrelaçamento com a aparência de um invólucro branco e que se dá no interior do solo. Tanto os cogumelos quanto as árvores lucram com esta verdadeira simbiose. Os fungos fornecem para as raízes sais minerais como o magnésio e o fósforo de que elas precisam. Inversamente, extraem substâncias necessárias aos fungos, como o açúcar, por exemplo. Esta espécie aqui utiliza os pinheiros e abetos como parceiros. Quanto pior estiver o estado da mata, mais há necessidade de se contar com a ajuda dos fungos para a recuperação da floresta. Hoje, quando amplas regiões do mundo inteiro já estão devastadas, o papel dos fungos é cada vez mais importante. Mesmo os cogumelos venenosos devem ser defendidos pelo homem. Quem ama a vida deve poupar a floresta e seus habitantes. O cogumelo que se pisa ou colhe é justamente a parte onde estão seus órgãos reprodutores. Muitas espécies são iguarias requintadas. Mas é preciso colher com moderação. Para pulsar, viver e reviver, a mata precisa de seus habitantes subterrâneos.